Deixa eu colocar aqui, talvez a gente tenha uma palavra, hoje eu curo de família, e eu queria tomar o texto de Gênesis capítulo 13, versículo 3, que a gente vai falar de família, vai tentar falar alguma coisa da família, e diz assim o texto, Gênesis 12, capítulo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se a gente pegar o texto todo ao pé da letra, toda família, quer seja de crente ou não crente, elas são benditas. Eu estava vindo para cá, eu tinha preparado uma palavra, tinha visto, Deus me deu uma coisa ali, e eu fiquei preocupado, eu fiquei pensando, nós estamos estudando na Escola Dominical, na nossa revista, os atributos de Deus, o nome de Deus, e alguns títulos de Deus. Deus, por exemplo, um título que Deus tem, Deus é Rei, Deus é Senhor, Deus é Amo. E no Velho Testamento, ele era conhecido como Senhor, como Adonai, como Jeová, e os judeus, quando oravam ele como Senhor, Senhor Jeová, né? E depois conversava Jeová Shalom, Jeová Raá, Jeová Rafá, Jeová Tisdikenut, Jeová Maxidux, Jeová Chamá, Jeová Jiré, Jeová Nissi. Ele tinha esse título todo aqui, que de acordo com as necessidades que eles tinham, ele clamava por Deus, porque Deus é conhecido pelo seu nome. Mas é interessante que eles tinham o conhecimento de Deus, mas talvez faltasse uma intimidade com Deus, porque esse nome vai ser aflorado, esse título de Deus só vai ser aflorado praticamente no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que Deus é Pai. E, para falar em pai, a gente fala em família. Não existe... pode ser marido, mas quando você fala em pai, você fala de família. Você fala que pai tem esposa, ou teve esposa, e tem filho, ou teve filho, mas teve filho. E a gente, às vezes, vê umas bobagens por aí, tem que ter o dia da avó. O avô, para ser avô, tem que ser pai. Tem que ser o dia do avô. Para ser avô, tem que ser pai. Enfim, pai. A relação primária é pai, a relação do avô é secundária. E Deus é pai. E, se eu não me engano, me falha a memória, somente no último livro da Bíblia do Antigo Testamento que aparece o termo pai. Até ele fala assim, se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou Deus, parece que os outros não faz. E é interessante, irmãos, que a gente fala que a família, que a igreja, é uma família de Deus, é a família. A igreja é um conjunto de família. A igreja é uma grande família, mas uma família é uma pequena igreja. A igreja é constituída de pequenas igrejas. A minha casa tem que ser uma igreja, a casa do Marcos tem que ser uma igreja, a casa do nosso brilhante organista tem que ser uma igreja, da irmã Beth, da Rosane, da Rosa, tem que ser uma igreja. E é interessante quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E quando ele falou ensinar a orar, Deus podia chegar e falar assim, vamos orar como... Vou ensinar a orar como Elias chorou. Senhor Deus de Israel, tu sabes que eu fiz isso segundo a tua vontade. Aí podia falar também como Salomão, Senhor, tu sabes. Como Moisés, Senhor, tu sabes. Aí quando ele disse assim, Jesus, ensina-nos a orar. Jesus podia falar assim, Senhor Deus. Não, ele não falou isso. Quando orares, dizei... Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. É uma relação íntima de filho com o pai. Um filho não pode dizer assim, eu não tenho intimidade com meu pai. Ou o pai não é pai, ou o filho não é filho. Mas pai é pai. Quando assim, orai assim, Pai nosso que está no céu. E a gente hoje até tem na sociedade algumas famílias que o pai não é crente, e quem faz o papel de pai, de sacerdote lá, é até a mulher. E a gente vê um exemplo de mulher na Bíblia que exerceu isso aqui, e às vezes o pessoal critica, mas esquece de uma coisa, talvez o pai dela, a família dela, a repudiava, a criticava,
Mas no dia que os 12 espias subiu a Jericó, no dia que as 12 espias subiam a Jericó, aquela mulher de vida torta foi o instrumento que Deus usou para abrigar aqueles espias e salvar toda a família dela. Porque em ti serão benditas todas as famílias dela, da terra. E ela tinha uma família. Apesar de ter vida torta, ela tinha uma família. Ela abrigou. E mais do que isso, ela tinha tanta confiança que ela disse assim, quando você descer aqui, eu vou amarrar na janela uma fita escarlata. E tem que amarrar lá para você ver, porque a fita escarlata está ali, a simbologia do sangue de Jesus. Não era uma fita de qualquer cor. Escarlata era uma cor vermelha. E ela exercia esse papel aqui. Então, quando a gente fala de família, a gente fala de pai. Tanto é que Deus chegou, Jesus falou, pai, Jesus nos ensina a orar. Ele disse, quando orardes, você podia dizer, Senhor Deus do universo, Senhor Deus de toda a grandeza, de toda a majestade. Podia falar e exaltar Deus com os maiores adjetivos, os maiores elogios. Mas Ele é Pai. Ele é Pai. Aí, se você ler as epístolas de Paulo, só para a gente dar uma passeada na Bíblia, para a gente ler aqui, pega Romanos. Isso aqui está todas as epístolas de Paulo são, as epístolas de Paulo são 3 epístolas, são destinadas às igrejas. Pega Romanos e você vai ver, em todas elas, a gente vai ver algumas assim, todas, Romanos 1, capítulo 1. Depois a gente vai pegar só o início das epístolas. Romanos 1, capítulo 1, versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso. Paulo tratava a Deus como Pai. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, graça e paz da parte de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, graças a vós e paz da parte de Deus nosso e do Senhor. Gálatas, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 2, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso e do Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 2, graças a vós e paz de Deus nosso. Colossenses, capítulo 1, versículo 2, aos santos e fiéis, aos santos irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colosso, graças a vós e paz da parte de Deus nosso. E a gente fala assim, mas... E às vezes a gente vê crente que a coisa mais simples que tem hoje é crente criticar crente. Esse mal tem que ser repreendido em nome de Jesus. E alguém às vezes diz assim, Paulo não tinha família, não era casado, mas ele sabia muito bem que a relação de pai, tanto é que ele citou tudo isso aqui. Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, Jesus Cristo, a graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, graça e voz da parte de Deus, nosso Pai. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, a Timóteo, meu filho amado, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso. Tito, que diz também lá, versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus,
pai. E, finalmente, Filemão, que é a última epístola de Paulo, ele diz lá, no versículo 3, graças a vós, o Pai da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você fala de relação de pai, você está falando de família. E Deus, para cada pai, ele resolveu dar um problema, resolveu dar uma solução daquilo que o pai precisava. O professor Roberto falou aqui no domingo uma coisa interessante. Se Deus fosse dar para a gente tudo aquilo que a gente pedia, a gente tinha muita coisa que não prestava. Não que Deus dá o que não presta, mas que a gente pediu coisa que não presta. Fazer igual o irmão que foi orar pela... Irmão, quero que você ore aqui, porque eu preciso de uma namorada. Aí o irmão foi orar, Senhor, dá a Vitória ao teu servo. Não, mas Vitória é namorada do outro, eu não quero, não, quero botar para outro lá. Senhor, dá socorro do seu servo. Socorro também é namorada do outro, irmão. Aí, assim. Ah, Senhor. Aí ele começou a fazer. Então, quando a gente pedisse muita coisa, a gente, às vezes, pediria muita bobagem a Deus e Deus não dá. Porque Deus quer dar para a gente o melhor. Todo mundo aqui que é pai, que tem filho pequeno, toda criança, né, eu estou falando com vocês, estou falando para mim. Eu sou, já não sou criança, mas sou um garoto, eu sou fissurado por doce. Não sou, doce para mim é doce. A gente não briga com doce, tanto é, se vai comer só isso no almoço, vou comer só isso, porque eu tenho que guardar o estômago por causa do doce. É lógico que eu tenho que ter doce. Nenhuma criança que vai comer, se o pai ama a criança, normalmente a criança quer bala, quer doce, e ninguém dá doce à criança e bala antes do almoço. Dá, aí você fala assim, mas você não ama o seu filho? Você ama tanto o seu filho que você não dá doce para ele antes do almoço, porque o que precisa é comida de sal. Depois ele come doce. É a mesma coisa a Deus. Se a gente pedisse as coisas a Deus, Deus desse tudo que nós pedíssemos a Ele, chegava um ponto que a gente ia ter tanta besteira, tanta bobagem que a gente não tinha. Então, quando Deus dá para a gente, Ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer, não o que a gente gostaria. Não o que a gente gostaria, precisa dar o que a gente quer. E, às vezes, para cada família, para cada homem, Deus dá uma coisa diferente, de acordo com a necessidade. E a gente vai ver o que Deus fez com alguns pais aqui. Para Adão, que foi o primeiro pai e o pai da raça humana, ele deu uma roupa de vestir, porque Adão estava nu, e a primeira veste de Adão não foi nessa boutique que a irmã Rosane foi. Ele deu folhas de figueira. Adão botou uma folha de figueira, e quando foi para aparecer na presença de Deus de folha de figueira, Deus viu que ele estava equivocadamente, inadequadamente vestido. E Deus pegou um cordeiro, matou um cordeiro lá e botou uma roupa nele decente. Muitas vezes nós queremos aparecer diante de Deus vestido inadequadamente. E Deus quer dar uma veste para a gente, diferente. A Bíblia diz que nós temos vestes da salvação. As nossas vestes são espirituais. É interessante, que eu vi uma coisa interessante, vou falar uma coisa para vocês agora, que a gente às vezes nunca percebeu. Se durante a minha pregação Jesus rebatar a igreja, com certeza ficará aqui essa blusa, o meu sapato, vai ficar todas as nossas roupas aonde você... A minha vai ficar aqui no púlpito, a do Tadeu naquela cadeira ali. Inclusive vai ficar o tênis de marca que você tem, porque você vai subir com outro tipo de vestes. A roupa nossa vai ficar aqui na cadeira. A minha aliança vai ficar aqui. Quem tem lá anel, cordão, tudo vai ficar aqui. Ninguém vai subir com cordão, ninguém vai subir com nada. A gente vai subir pela transformação e com vestes espirituais. Com vestes que Deus vai... Então, deu para Adão, que estava daquela maneira ali. Às vezes o pai está nu, está despido, Deus quer dar uma roupa nova, especial a você, para que roupa fala de santidade, fala de autoridade. Dependendo da roupa que é, tinha autoridade. Dependendo da roupa que é, tinha autoridade. Quanto mais coisas tiver na roupa, de repente, mais autoridade tinha-se. E para Adão, ele deu roupas espirituais. O que ele fez mais? Para Enoque,
Ele deu andar. E a gente, quando lê a história de Enoque, no capítulo 5, versículo 2, no capítulo 5, versículo 24, aí diz assim, e tinha Enoque 65 anos e gerou filhos. E andou Enoque com Deus. Tem irmãos, às vezes, que falam assim, irmão, o casamento me atrapalhou. Irmão, o casamento te atrapalhou ou você está atrapalhando o teu casamento? Porque esse negócio de filho atrapalha casamento, não. A Bíblia diz que Enoque casou, teve filho e andou com Deus. Você pode casar, ter filho e continuar andando com Deus. Não tem essa, não. E depois a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, andou tanto com Deus, que um dia ele falou assim, você não precisa andar com Deus, você que vai andar comigo. E Deus o tomou para si. Ia ter uma história interessante, que depois de 65 anos andou com Deus, e andou mais 300 anos com Deus. Se a gente faz uma matemática aí, que dá 365 anos, que são simbolizados 365 dias do ano. E nós temos que andar com Deus os 365 dias do ano, para que a gente seja abençoado. Mas eu vou me descuidar hoje, porque hoje... Não, é andar cada dia com Deus. É andar cada dia com Deus. Aí, às vezes, a pessoa fica assim, por que Deus deu o maná diário? Ele deu o maná diário para que o povo confiasse e dependesse dele. Irmão, quem depende de Deus vive numa linha tênue. Senhor, será que eu vou ter? Será que eu vou ter? Será que eu vou ter? E quanto mais a gente pergunta para Deus aqui, Ele só deixa para resolver a coisa na última hora. Deus é tremendo, Ele só deixa para resolver a coisa na última hora. Porque quando não há mais esperança, você cessou tudo, Ele chegou e falou isso aqui. Olha, os discípulos, a maioria deles, eram homens experimentados na pesca. E teve uma situação lá que Jesus pediu o barquinho dele e se afastou um pouquinho da terra e ficou ensinando. Quando acabou de ensinar, ele voltou com o barquinho e disse, pode ir lá e você vai lançar a rede lá no mar. Aí ele falou assim, mas Senhor, nós somos... Talvez Pedro tenha falado para isso aqui, ouviu o que Jesus falou e tinha falado assim, talvez não tenha falado direto, nós somos homens experientes, o Senhor chegou aqui agora, meu Deus do céu. O Senhor tem 33 anos, não está por fora, o Senhor não conhece mar, o Senhor não conhece nada. A gente já pescou a noite toda, não teve nada, não tem nada. Do jeito que a lua está, a maré está, a gente não pega nada. Aí Jesus disse, vai lá, rapaz, e lança a rede à direita, rapaz. A rede à direita. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Crente é complicado, sabe por quê? Jesus manda fazer a gente coisa mais fácil, a gente gosta de complicar. A gente manda complicar. Lança a rede para a direita. Senhor, eu não vou lançar a rede para a direita. Lança, rapaz. Quando lançaram a rede, não sabia de onde vinha tanto peixe. Quando Naamã foi curado, alguém chegou para Naamã e disse assim, ele vai chegar lá, vai fazer... Ó. O profeta chegou lá, está onde o profeta? Olha na casa dele. Ele não vinha aqui me ver? Não, ele mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão. O quê? Aí até que alguém foi usado, poderosamente podia ser, rapaz, vem cá. Se o profeta te dissesse alguma coisa mais difícil, tu não iria? Ele disse assim, eu iria. 7 vezes é mole, rapaz, vai lá. Mas tem o Jordão, rapaz, o Jordão aqui é água barrenta, rapaz. Tem o Jordão que é água barrenta, vai lá. É 7 vezes. Se ele dissesse assim, ó, você tem que plantar uma bananeira no Jordão, ficar com a perna para cima e ficar fazendo aqui assim, você não faria? Eu faria, então isso é mais difícil que você mergulhar. Mergulhar só fazer isso aqui, para acabar, sabia? Só faz. E saiu curado. A gente às vezes tem essa mania de complicar. Andar com Deus é a coisa mais simples que tem, irmão. A gente às vezes que dificulta. Nós temos o poder, às vezes, de complicar as coisas. As coisas de Deus são simples. Não tem coisas complicadas. Quando eu terminar a minha mensagem, você vai ver assim. Você vai ver o que é simplicidade. Vamos falar de um pouquinho de Abraão, que esse homem extraordinário. Esse homem foi chamado, na Bíblia, um dos poucos que foi chamado amigo de Deus. Jesus chegou para os seus discípulos assim, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei amigos.
E esse homem foi chamado amigo de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando você tem uma amiga, ou quando tem um amigo, a primeira novidade que ele compartilha é com você. Não falei nem para minha mãe, não falei nem para o meu irmão, falei com você que você é o meu amigo. Quando Deus tem uma novidade, Ele fala contigo, porque você é amigo dEle. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não sei assim. Não, eu sou amigo de Deus, rapaz, eu sou amigo de Deus. E Deus é meu amigo, estou com Ele. E o amigo é aquele que está contigo em qualquer hora, em qualquer situação. Amigo, ele pode estar distante, mas ele está presente. Se você ligar, ele te atende. Quem é fulano, eu atendo. Mas o senhor disse que estava ocupado, para ele eu atendo, é a mesma coisa, amigo. Não está fora de área, não tem WhatsApp, não tem nada, ele está comunicado full time com você. Por isso que ele é amigo. Abraão, o camarada que foi amigo de Deus. Aí Deus chegou e falou assim, ocultaria eu o que vou fazer a Abraão? Aí se você vê a oração de Abraão, é uma coisa tremenda. Abraão falou, Senhor, se tivesse 50. Aí, não destruiria. Aí Abraão, Jesus, Deus, 45. Aí, não destruiria. 40. Não destruiria. 35. Não destruiria. O que Deus queria dizer para Abraão é o seguinte assim. Abraão, se tiver Ló lá, e as filhas dele, a família dele, eu salvo a família dele. É só isso. Quanto à família dele? Não sei, mas eu salvo. Tanto é que ele, quando falou assim, e foi esse Deus, porque Deus queria ter amigo, ter pessoa, vou ficar aqui. Abraão vai chegar em quanto? Não sei, ele chegou 30, chegou 20, chegou 15, não sei quanto ele vai chegar. Mas quando ele chegar assim, e se tiver menos do que 5, quem é que está lá? É Ló, a esposa e os 2 filhos. Eu tiro ele. Tanto é que Deus mandou um anjo e tirou eles de lá. A preocupação de Deus é que Abraão estava lá, que Abraão, mesmo com Ló dando aquela dificuldade para ele, que escolheu a Campina, quando Ló escolheu a Campina, disse, meu Deus do céu, ele escolheu pela visão humana, pela visão dos olhos, não escolheu pela revelação divina. E quando ele escolheu pela revelação divina, aquilo lá foi destruído, e Abraão pegou uma terra seca e frutificou o seu gado. Aonde você está, se Deus botar você numa terra seca, Ele vai dar o sustento para você. O Salmo 79 diz assim, o Senhor prepara uma mesa no deserto. É no deserto. O que mais que a gente pode falar? Pode falar de Jó. Jacó. Senhor, não vou largares enquanto tu não me abençoares. Aí você fala que assim, quando diz assim, é Jacó, Deus de Abraão, um herói da fé. Deus de Isaac, um herói na fé. Deus de Jacó, um trapaceiro, enganador. Deus é Deus nosso porque Ele é Deus dos fracos, irmão. É dos fortes, mas também é dos fracos. E se você fala assim, mas eu sou fraco, Ele é teu Deus. Mas, irmão, tem gente que às vezes fala assim, eu não entendo. Eu sou mais fraco do que todo mundo. Aí eu tenho a visão disso. E esse irmão é realmente mais fraco que todo mundo porque ele presta atenção na vida de todo mundo. Porque se ele diz que é mais fraco do que todo mundo, é que ele presta atenção na vida do irmão. Ele vai ter que prestar atenção na vida do irmão. Ele não pode. Jesus, eu sou mais fraco do que todo mundo. Aquele irmão lá tem aquele carro, eu vi, não sei o quê. Você está tomando conta da vida do irmão. Jesus não mandou a gente tomar conta da vida de ninguém. Mandou tomar. Para isso, Ele deu uma vida para a gente, só para tomar conta da nossa. A gente não tem 2 vidas. O que é que eu vou fazer? Vou tomar conta da minha vida. Jesus, eu sou o mais fraco. Por que Ele é o mais fraco? Porque Ele está tomando conta da vida dos outros. Aí Ele não é nem mais fraco, Ele está fazendo fora, porque não tem nada a ver. Então, Deus de Jacó, irmão, se você está fraco, Ele é teu Deus. Porque, realmente, quem é fraco somos nós. Tornamo-nos forte, porque Ele que habita em nós nos torna forte. Tanto é quando Paulo disse assim, Senhor, Paulo era um herói da fé, e tanto é que ele chegou para Deus, Senhor, esse espinho que está aqui, a espinho está aqui. O que mais, Paulo? É isso? A minha graça, porque o meu poder na fraqueza. Irmão, eu vou pedir oração porque eu sou muito impaciente.
para Deus me dar paciência. Aí Deus te dá uma tribulação para ter paciente. Não existe, não existe. Você está pedindo uma coisa trocada. Quando você fala assim, Senhor, me dá paciência, Ele vai te dar tribulação para tu ter paciência. Senhor, me dar amor, Ele vai fazer alguém te irritar para você ter amor, porque não pode se amar os que a gente ama, amar que a gente ama, é amor, mas quando Ele fala, Senhor, me dar amor, Ele vai te dar, botar você em prova para poder fazer aquilo contigo, para você ter aquilo lá. Senhor, eu quero ser igual a Daniel. Ele te bota uma cova dos leões. Ah, Senhor, mas quanto leão? Ele vai botar lá, se quer ser igual a Daniel, Daniel passou a prova dos leões. Então, Deus, nós somos fracos? Sim, mas Ele é forte. E de Jó, que foi um pai? Jó foi uma coisa tremenda. Porque é natural os filhos sepultaram os pais. Tanto é que quando Jesus pegou os discípulos, Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. Não é que o pai dele tinha morrido. Ele disse, não, deixa os mortos sepultar o seu morto. É que como os filhos morrem na frente dos pais, ele queria sepultar o pai dele. E Jó teve todos os seus filhos mortos, como se fosse assim, no mesmo dia. Como tivesse acontecido um desastre automobilístico e tal. Jó passou por uma coisa lá. E uma coisa interessante na vida de Jó, quando ele está quase no final do livro do Jó, Jó 48:10, tem um versículo aqui que às vezes os irmãos estão retendo as suas bênçãos por causa disso assim. O texto bíblico diz assim, e Deus mudou o cativeiro de Jó quando eles oravam pelos seus amigos. Deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem também. Os amigos de Jó foram aqueles que questionaram ele. O crente, quando passa uma dificuldade, e às vezes quando eu era professor de uma classe dominical, disse, irmão, se você for lá para especular a vida do irmão, não vai visitar. Se você for lá para dar uma palavra de derrota para ele, não vai visitar. Aí o irmão chegava lá, olhava assim, né? Vou tirar meu óculos aqui. Está tudo bem, irmão? Tá. Está bem mesmo? Tá. O irmão não está em pecado, não. Se você for lá para fazer isso com o irmão, se tiver pecado, ele pecou diante de Deus. O caso dele é com Deus, não é contigo. Você não é advogado de Deus, não é procurador de Deus, não é nada. Você é um servo de Deus que vai lá orar pelo irmão. O irmão está passando dificuldade, Deus sabe por que está fazendo. Talvez seja a maneira de Deus tratar com aquele irmão. Talvez. Ore pelo irmão. Às vezes seu cativeiro vai mudar porque você não está orando pelos irmãos, você não está orando pelos seus amigos. E a Bíblia vai até mais além. Jesus fala ali que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Que vamos falar de Josué para animá-la? Josué, não te espante, não te pasme, nem te espante, porque eu sou contigo. Josué capítulo 1, versículo 6 até o 9. Para ajudar a você, medita nesse livro de dia e de noite. É da família, irmão. É ele que tinha que fazer. Tanto é que ele fez uma declaração bombástica na Bíblia, que todo mundo usa isso praticamente em todo o escrito da minha família. Eu e minha casa serviremos ao... Tem a casa que todo mundo é de Jesus, mas não serve a Jesus. Quando Paulo estava no meio daquele vendaval, naquele meio daquele barco lá, ele disse assim, o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo aqui nessa noite. Se a sua casa é toda de Jesus, já é uma bênção. Torna-se uma bênção maior servindo a Deus. Torna-se uma bênção maior servindo a Deus. O que é que eu faço? Não sei. Eu sei o que eu não faço. Não canto. Isso eu sei. Eu não vou me atrever a cantar de maneira nenhuma, irmão. Irmão está pedindo, irmão, tive uma revelação com você estava cantando. Irmão, essa revelação aqui está fora. Está fora. Não tenho que cantar, sou desentonado, semi-entonado, sou tudo. E não vou fazer isso. Um dia Jesus vai fazer um milagre, vai fazer milagre no céu, eu vou cantar. Disse, irmão Roberto não cantou, mas aqui está cantando, estou cantando lá.
E para terminar, irmão, falei para você uma coisa simples, que é coisa da fé. Coisa da fé é uma coisa simples. Quando você pega uma seita, uma qualquer coisa aqui, para você alcançar coisas, você tem que fazer tanta coisa, que tem seitas até que fica muito difícil você aspirar ao céu. Mas o Evangelho é uma coisa tão simples, mas tão simples assim. Mas é simples. Se você dissesse assim, irmão, mas é isso, é só isso que eu tenho que fazer? É. Aquele pai de família, quando prendeu Paulo e Silas lá, que deu aquele terremoto, abriu todas as grades das prisões, todas as portas das prisões foram abertas, e naquele tempo o soldado romano, o camarada carcereiro, se o preso fugisse, ele pagava com a vida dele, abriu tudo, porque Paulo e Silas cantavam de louvor ao Senhor, e oravam e cantavam. E quando a gente canta, você fala assim, irmão, você canta? Eu canto. Eu, Roberto Pinto, canto. Não canto aqui porque eu vou agredir o ouvido de vocês, mas eu canto na minha casa. Eu canto e oro. Quando você canta e ora, há um terremoto, a terra treme, as portas das prisões se abrem e você é vitorioso. O que você falou, irmão, que você falou da simplicidade do Evangelho? O que farei para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. O que eu preciso? Nada. O que eu preciso, então, fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Eu só preciso fazer isso para ser salvo? Aí Deus abençoa tanta gente, fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Só você? Não. Tua casa. É que a gente, às vezes, aqui não dá, não tem pessoas aqui. Pega uma pessoa como eu, vou explicar isso, não é que eu estou tomando um exemplo, como Valéria, que nós ficamos crentes sozinhos na nossa casa, e de uma forma poderosa, soberana, grandiosa, majestosa, maravilhosa, ele foi salvando um a um da minha família, como salvou da família dela. Aquela pessoa que você pensou que era mais dura, mais difícil, é dessa que Jesus gosta. Não, comigo não tem disso, não. Rapaz, você não conhece Jesus, rapaz. Se você conhecesse Jesus, você não falava o que você faz. O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, se botar fogo nele, até a cinza dele é torta. Mas ele conheceu o carpinteiro de Nazaré, ele no instantinho fica plano, fica certinho, rapaz. Ele sabe tratar com cada um de maneira especial. Mas, irmão, lá na minha casa ainda só eu que sou salvo. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. E, às vezes, a pessoa crê tanto, que na vida ela não percebeu que as pessoas, depois que a pessoa morre, é que salva. Para encerrar, eu vou dar um testemunho aqui rapidinho. Tinha um rapaz lá em Cordovil que ele assistia muito culto. Aí um dia ele ficou doente, e o irmão que estava assistindo ele ia toda semana na casa dele, depois do culto de quarta-feira, que era na congregação, ia lá, passava meia hora contando a pregação para ele. Aí o primo dele ficava lá, ficava olhando, né? E ele ficou lá indo quase 2 meses lá, e depois de 2 meses o irmão que era crente morreu. Aí o irmão, ficou tão decepcionado, assim, Jesus, eu fiz visita durante 2 meses, pensei que tu fosse curar o nosso irmão, e ele acabou morrendo. Ele ficou tão triste, ficou tão aborrecido, que ele disse, poxa, eu fui lá para poder fazer. Aí ele foi para a igreja, mas ficou triste lá. Quando ele está no culto, está assistindo o culto, quem aceitou Jesus? O primo desse moço. Ele ia lá evangelizar o irmão, mas evangelizava o primo. E Deus tem os seus mistérios para poder isso. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa.